de abril de 2016. Primeira fase do Campeonato Paulista chega ao fim, com os 4 grandes avançando às quartas de final. Federação Paulista de Futebol divulga datas e horários das quartas de final do Paulistão. Destaque para o jogo do Palmeiras, que será segunda-feira, às 9 da noite, contra o São Bernardo. São Paulo encara a partir de quarta-feira uma maratona de jogos decisivos e precisa provar que não é só capaz de aguentá-la, como também de vencê-la. Departamento Médico do Palmeiras deu uma bela esvaziada nesta segunda-feira. Boa perspectiva para o compromisso de vida ou morte na quinta, que vale a saúde do Verdão na Libertadores da América. Na Inglaterra, Leicester realiza primeiro sonho e garante vaga na Champions. Título fica ainda mais perto. E ainda a complicada situação de Fred no Fluminense. Os gols do fim de semana no Brasil e no mundo. E os bastidores da visita de Lucas Lima ao Mesa Redonda. O Gazeta Esportiva vai para um rápido intervalo e volta já. Olá, muito boa noite para você ligado no Gazeta Esportiva dessa segunda-feira. Eis que a primeira fase do Campeonato Paulista chegou ao fim. O Grupo B, que estava totalmente indefinido, com todos os times com chances de classificação, teve emoção até o final da rodada desse domingo. A liderança da chave ficou com o Palmeiras, que foi a Mojimirim, venceu e rebaixou os donos da casa. Veja na reportagem do Felipe Esboril. Só uma vitória interessava ao Palmeiras no confronto diante do Mogi na última rodada da primeira fase do Paulistão. E justamente por isso o técnico Cuca mexeu no time. E parece que as alterações surtiram efeito. Você vê hoje o time com 6, 7 baixas em relação a jogadores titulares e você tem que usar o pessoal. E eles entraram relativamente bem, né? Na primeira vez que o Palmeiras colocou a bola no chão, chegou levando perigo. Contra-ataque puxado por Alione, que fez cruzamento para Robinho. Esperto, Mauro fez a defesa, mas não por completo. Alexandro chegou e resolveu. Não deu tempo nem de comemorar. Matheus Salles foi afoito e derrubou Rony dentro da área. Pênalti indiscutível, que Lulinha converteu em gol. Aquela velha ideia do futebol, de quem não faz, toma, caiu direitinho para esse momento do jogo. Lulinha cruzou livre para Gabriel Dias, que desperdiçou. Muito rapidamente o Palmeiras deu o troco, com mais sorte. Barros entrou no segundo tempo, recebeu e tocou com categoria para dentro. Final em Mojimirim, Sapão 1, Palmeiras 2. Com este resultado, o time do interior de São Paulo decretou o rebaixamento para a Série A2 do Paulistão. Já o Palmeiras, com este resultado, se classifica à próxima fase, vai a 24 pontos conquistados e encara o São Bernardo nas quartas de final. Claro que esta classificação dá forças à equipe do Palmeiras, que nesta quinta-feira tem compromisso de vida ou morte pela Libertadores da América contra o River Plate do Uruguai em casa. A gente ainda tem baixas, né? Principalmente do Gabriel Jesus. Vamos encontrar dentro do elenco a melhor opção para a gente fazer um jogo bom, um jogo equilibrado e sem pensar em fazer goleada. Vamos pensar em jogar bem o jogo inteiro. E a gente jogando bem, a gente fica próximo de um bom resultado. Quem sabe ele seja o que a gente busca no final. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Palmeiras acabou espantando, né, o risco de não classificação. O Mojimirim também, né? Puxa vida, aquela bola ali debaixo do gol, o cidadão chuta lá no fim do mundo. Se sou eu jogando bola e faço isso, vamos falar que eu sou digno do momento Flávio Prado. Mas tudo bem, acontece. O Mojimirim vai ter que disputar agora a segunda divisão do Campeonato Paulista. Já vai disputar também a terceira divisão do futebol brasileiro. É uma pena que o Mojimirim esteja num momento, né, tão ruim de sua história, sendo rebaixado de 2 campeonatos de maneira consecutiva. Sobre o Palmeiras,
vai para a fase de quartas de final, como um grande favorito contra o São Bernardo, deve avançar para as semifinais. Da Libertadores América aí já é um pouco mais complicado, porque tem que vencer o River Plate do Uruguai, mas isso não basta, né? Tem que torcer para que o Nacional do Uruguai derrote também o Rosário Central lá em Montevidéu, sem falar que tem que tirar a diferença de gols, mas não é uma diferença tão grande. Mesmo não jogando aquilo que a torcida espera, acho que o Palmeiras tem condições de conseguir uma vitória por 2 ou 3 gols de diferença sobre o River Plate. Concorda comigo, Flávio? Boa noite. Concordo. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva, Anitta. O ganhar do River, 2 gols, é um processo natural no time do Palmeiras que está melhorando, está crescendo. O que eu mais gosto no time do Cuca é que ele tirou o centroavante de referência, o próprio o Lucas Barros, quando entra, não joga fixo lá dentro. O Alexandre vem jogando um bom futebol, também não joga fixo lá dentro da área. Isso é um retrocesso no futebol, é um ataque que se movimenta mais. O Cleiton Xavier parece que também já vai estar à disposição, que ajuda bastante. O time está crescendo. A gente não sabe exatamente até onde o time vai. Quando o Palmeiras troca de técnico, ele sempre embala e depois ele chega no estágio que nem sempre é o estágio ideal. A gente tomara que agora seja uma evolução que permaneça, que fique, porque quando trocou com o Oswaldo foi assim, quando trocou com o Marcelo Oliveira foi assim, tomara que com o Cuca isso permaneça, né? Que ele evolui, depois cai, porque é muito agitado o Palmeiras. A gente torce para que essa evolução permaneça, que o Cuca faça o time crescer ainda mais, porque realmente o Palmeiras ele tem procurado se ajeitar, né? Ele tem feito uma administração interessante, que eu torço muito, sempre falei isso, né? Torço bastante para aquilo que está sendo planejado no Palmeiras dê certo. O torcedor do Palmeiras merece isso e também concordo com você, o Palmeiras é favorito contra o São Bernardo. Esse grupo foi um grupo muito equilibrado, mas infelizmente equilibrado por baixo, né? Todo mundo já em algum momento esteve em último lugar do grupo, todos estiveram em último lugar e todos estiveram em primeiro lugar. Mas o Palmeiras realmente dos grandões era o que tinha que chegar e a Ponte conseguiu não se classificar. A vergonha fez a Ponte Preta com um time de primeira divisão, com investimento, com salários em dia, vergonhoso que fez a Ponte Preta e não mereceu. Ela não entrou e não mereceu. Espero que tome vergonha na cara e faça uma campanha digna no Campeonato Brasileiro. Se for a porcaria que for no Campeonato Paulista, será rebaixada para a Série B com tudo que se investe lá e com tudo que se faz direitinho no clube lá de Campinas. E hoje foram definidos os dias e os horários dos confrontos das quartas de final do Paulistão. Essa reportagem a gente vai ver daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva, mas antes, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: você acredita que os 4 grandes vão avançar para as semifinais do Campeonato Paulista? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado a gente dá no final do programa de hoje. Eu acho que não. Vou explicar por quê. Tenho dúvidas em relação ao São Paulo. Acho difícil o São Paulo passar pelo Audax Osasco, até porque o jogo é em Osasco. E o Audax tem um bom time, faz uma boa campanha, inclusive e tal. Acho que Corinthians passa contra o Red Bull, o Palmeiras deve passar contra o São Bernardo e o Santos também deve passar contra o São Bento. Agora, São Paulo e Audax, não sei não, está com cara de Audax. Também acho que não passa os 4, não. Mas aí, no caso, você acredita que o São Paulo, especificamente, assim como o Celso, ou tem mais algum outro que você acha que eu acho que a minha dúvida é o São Paulo e um pouquinho de interrogação no Palmeiras, mas eu acho que o Audax é bem favorito contra o São Paulo. Bem favorito. Eu acho que a única dúvida que eu tenho é pelo fato do Audax jogar em Osasco. Tem que jogar mesmo, porque ele teve a melhor campanha. Mas se fosse fora de Osasco, aí era muito favorito mesmo, porque ele joga melhor até fora de Osasco. Tem que jogar lá, tá certo de jogar lá. Mas é a única dúvida que eu tenho, porque se fosse fora, então aí era mais favorito ainda. O Audax é bem melhor que o São Paulo, é bem mais tímido que o São Paulo. Eu não estou falando de individualidade, tá? Porque uma coisa é individualidade. É claro que o elenco do São Paulo é melhor que o do Audax, o investimento é maior, os salários são maiores, as peças individuais são melhores. Mas o São Paulo não tem um time, e o Audax tem um belíssimo time. Tem um conjunto muito superior ao São Paulo, muito superior. Então, eu acho que o Audax é bem favorito nesse duelo. A propósito, a gente vai falar do Corinthians daqui a pouquinho. Ontem, o Tite, na coletiva, depois do jogo com o Novo Horizontino, deu os parabéns publicamente ao Fernando Diniz. E viu que nas estatísticas o Audax, ao lado do Corinthians, tem maior
precisão nos passes. Tudo, é impressionante. Né? O trabalho de conjunto, o futebol hoje é conjunto. O Audax, no meio do campeonato, ele mandou embora o jogador com mais precisão nas estatísticas. O cara que melhor passava a bola, que melhor finalizava, artilheiro do campeonato, o cara pisou na bola e foi mandado embora. Não aconteceu absolutamente nada. Continuou tudo numa boa, era o Rodrigo Andrade. Rodrigo, né? Rodrigo Andrade. Não aconteceu nada. É conjunto, futebol coletivo. E isso, a superioridade do Audax com relação ao São Paulo. Mas é claro que o São Paulo tem jogadores de alto nível, de repente uma individualidade para resolver. Mas em tese o favoritismo do Audax é muito grande. Tá bom. Bom, o Corinthians mostrou mais uma vez por que é a melhor equipe do Paulistão. Mesmo jogando sem 5 titulares, a equipe não teve grandes dificuldades para vencer o Novo Horizontino por 3-0 na Arena em Itaquera. Veja os gols com a narração do Celso Cardoso. O Corinthians pressiona em busca do primeiro gol. Passe errado, sobra para Elias. Fagner, tudo deu certo, arriscou o Fagner, a batida e que golaço! Gol do Corinthians! E um golaço do lateral Fagner! Fagner. Aí o lançamento, Elias, chegou o time do Corinthians, olha o segundo gol. Gol do Corinthians! Que tarde inspirada do Fagner! Em Corinthians, Alain Mineiro tentou o giro, arriscou a batida e gol! Corinthians! Alain Mineiro! Eu me sinto no dever, enquanto técnico, de passar para o torcedor a gratidão que eu tenho em cima do trabalho realizado. Deve ter sido a equipe mais disciplinada, mais pontos fez, maior número de vitórias, deve ter tido o melhor saldo de gols. Não sei se o maior número de gols feitos, melhor defesa. Para quem reformata, tudo isso daí é extremamente significativo. É apressar um processo, agora a segunda parte que eu quero falar, é apressar um processo de maturidade que ela não está pronta ainda. E ela vai criar uma expectativa alta dela mesmo em relação ao jogo de domingo. E é um jogo só de 90 minutos. Então, torcedor, eu já peço agora, primeiro, que ele venha no domingo para nos incentivar, principalmente quando erra. Porque quando acerta é fácil. Mas apoiar, porque a equipe não está madura, ela não está pronta. Pode até parecer discurso assim, mas o Tite está com uma serenidade, ele tá quebrando padrões do futebol brasileiro, Flávio. Aquela história, por exemplo, de time reserva e time titular. Tudo bem, é pro forma, mas eu não vejo isso no Corinthians. Eu não vejo um time titular e um time reserva. Jogue quem jogar, o time mantém a mesma postura, o mesmo padrão, o mesmo estilo e o mais importante de tudo, a mesma competência, a mesma qualidade. Não estou falando aqui de um time brilhante, de um time de futebol arte, como se fosse um Barcelona ou um Bayern de Munique. Eu estou dizendo isso. Mas é um time admirável do ponto de vista de conjunto, de disciplina tática, de organização, sabe? É um time muito disciplinado e isso é mérito do Tite. E você vê rodando um aqui, outro lá, outro acolá, e todo mundo, sabe, sentindo o espírito de grupo. Você não vê ninguém se rebelando, ninguém reclamando, sabe? Isso é competência do gestor, que faz prevalecer a meritocracia. E mesmo assim, você não vê diferenças entre um jogador e outro, quem está atuando e quem está no banco de reservas. Aí você vê um Corinthians, todo mundo estava olhando de lado, torto, imaginando como seria, sem 7 titulares que foram embora depois do título brasileiro, melhor time no Campeonato Paulista e aí um dos melhores na Libertadores. Não, e aí você pega, vê o artilheiro do time, é o Romero, que é um jogador com enormes limitações. Sim. Você vê o Alain Mineiro que entra e faz gol. Porque você tem um conjunto. É a tal história, o futebol
principalmente depois do Guardiola, ele passou a ser um jogo extremamente de conjunto, onde o conjunto é muito superior à individualidade. Sim. E é claro que com o conjunto bem entrosado, a individualidade também cresce, né? Aí sim, você pode, a individualidade, o Messi vira Messi Plus, né? O Neymar vira Neymar Plus, mas o conjunto é o que prevalece, todo mundo funciona, todo mundo fica melhor, mas quem é melhor do que todo mundo é o conjunto. E aí o Corinthians tem mais facilidade até de jogar com alguns jogadores limitados, dentro daquilo que você falou. O time ainda não está pronto, está certo, o Tite vai crescer mais e é realmente o melhor elenco do futebol brasileiro, porque tem um conjunto pronto. Mas ainda vai evoluir, ainda vai melhorar e às vezes você perdendo 7 peças titulares como o Corinthians perdeu, você consegue fazer a coisa funcionar, porque desde 2008 você tem um projeto tático e isso ajuda demais, mas isso é um mérito de uma ideia tática que o Corinthians pratica desde 2008. Ontem, por exemplo, não jogou o Cássio, jogou o Walter, que ainda assim tem uma saída de jogo melhor que do Cássio. Você via os jogadores de trás ali, os backs, fazendo o recuo para recomeçar o jogo e o Walter saindo jogando como se fosse tranquilo. Lembrou até o Neuer em determinados momentos. Para você ver como a coisa está funcionando no Corinthians. Não teve essa de chutão não, é bola saindo na qualidade, no passe preciso. O São Paulo foi a Sorocaba e se deu mal. Depois de perder pelo menos 3 gols no primeiro tempo, a equipe do técnico Edgardo Balsa foi derrotada pelo São Bento por 1-0. Terminou na segunda colocação do Grupo C e agora vai ter que decidir a vaga para a semifinal contra o Audax em Osasco. A reportagem é do Adriano Dolfi. No duelo do Santos, São Bento contra São Paulo, os treinadores das duas equipes não puderam fazer milagre na escalação. Cheio de desfalques, Paton Balsa apostou no retorno de Diego Lugano à zaga. Já o time de Sorocaba, com 4 titulares no departamento médico, defendendo uma longa invencibilidade em casa. Querendo mostrar serviço, Kardec teve 2 chances para abrir o placar. A resposta foi com Renan Oliveira, que quase surpreendeu Denis. Do outro lado, o goleiro Enal salvou o azulão pelo menos 2 vezes. Michel Bastos entrou no lugar de Daniel lesionado e no início da segunda etapa teve esta chance, mas mandou de canela. Aí não, hein, Michel? Depois de tanto pressionar, o time da casa chegou ao gol na bela jogada do lateral Regis, que tocou por cima de Denis. 1-0 São Bento. No final, o São Paulo quase empatou na cabeçada de Centurion, mas Enal salvou o São Bento. E no chute de Rogério, que triscou a trave. Final, São Bento 1, São Paulo 0. O São Paulo fecha a fase de classificação com apenas 22 pontos somados em 15 partidas disputadas. O técnico Edgardo Balsa reconhece o mau desempenho da equipe, justamente em um momento de grande pressão, precisando da vitória contra o River Plate para continuar vivo na Copa Libertadores. Pensábamos estar más arriba, pero igualmente logramos el primer objetivo, que era clasificar a los octavos de final. Y contra Daudas va a ser un partido muy duro, complicado, como son todos. Hay que ver cómo llegamos, porque tenemos una partida con River muy importante y después tenemos que viajar a La Paz. Hoy dimos descanso a varios atletas para que lleguen bien al partido con River. Vamos a ver qué tal nos va ese partido, porque es para nosotros muy importante. A torcida, na saída do ônibus do tricolor com a delegação do time, protestou contra o mau futebol e a campanha ruim no Paulistão. Flávio, eu já vou falar primeiro desse protesto, depois a gente fala sobre o time, não sei se você concorda comigo. É que eu não tenho uma paciência para isso, porque me parece muito mais um ato de autoafirmação de um grupo do que necessariamente, sabe, São Paulo perdeu. Tá, mas e aí, vai fazer milagre? O time de São Paulo é limitado, essa é a realidade.
Isso é uma camada de vagabundos, né? Isso a gente já sabe. Eles estavam atrás de grana. Dá uma grana para eles, fica tudo certo. Isso aí a gente já sabe. Então é muito mais não significa pela nada. autoafirmação de um grupo para dizer assim, olha, nós fomos lá, protestamos, nós cobramos, nós lá, do que... E não ajuda em nada. Cobrando é uma boa palavra. Boa Faltou palavra. alguma grana, é isso aí. E semana do São Paulo, né? O São Paulo ganhou só 6 jogos no Campeonato Paulista, sendo que 4 de equipes que foram rebaixadas. Ganhou do Botafogo de 1-0 num desespero. A gente Na Bacia das disso. Almas, sim. Foi muito ruim. O São Paulo, ele empatou com César Valerro, empatou com Trujilhanos, equipes primárias. Ganhou do César Valerro aqui, foi na no Bacia sufoco, das Almas. Também. Foi no sufoco. Então, o futebol que o São Paulo está apresentando é muito pobre. Ontem a gente via aquilo que eu falava, algumas individualidades quase fizeram a diferença no jogo. Não tem um jogo coletivo montado. Toda hora troca de técnico, fala-se que de novo o técnico está ameaçado. Então, não tem um jogo coletivo. Aí não adianta, entendeu? Não tem jeito. Não tem um projeto de jogo, não tem jeito. O São Paulo fica trocando toda hora. Quando você não tem uma ideia de jogo, você não vai a lugar nenhum. Trocar de técnico é voltar para estaca zero outra vez. Não adianta. Além do mais, o São Paulo tem alguns jogadores, ou boa parte dos jogadores, que não são aquilo que eles imaginam que sejam. O São Paulo não tem uma ideia tática, ele troca o técnico sem uma filosofia. Sim. O Corinthians, quando troca Tite por Mano, troca Mano por Tite. Então você tem uma ideia. Aí o São Paulo tem Osório, que é um Depois técnico Doriva. espetacular, e aí traz Doriva, que não tem conhecimento nenhum tático, que é um aprendiz de treinador. Aí depois ele traz o Balsa, que tem do Osório apenas a mesma língua, mas tem outra filosofia completamente diferente, ou seja, totalmente empírico. Tem um projeto totalmente ofensivo, outro tem um projeto totalmente defensivo. Ou seja, é tudo tateado, é tudo sem uma ideia de nada. Então fica, sabe, você treina um técnico mundial, com ideia mundial, né, uma ideia, vamos dizer, Marcelo Bielsa, aí você traz um aprendiz tipo Doriva, aí você traz um técnico que tem uma filosofia de jogar fechado e contra-atacar, que é um técnico regional, né, mais de América. Sim. É difícil. E aí você traz alguns jogadores que apareceram muito em cima do nome do Neymar, mas que nunca conseguiram se destacar lá fora, não tem um senso de conjunto. A política é absolutamente brigada, aquela coisa de um estar brigando com o outro. É difícil. A situação do São Paulo é uma das piores da história do clube. Difícil você imaginar a curto prazo alguma coisa, vislumbrar alguma coisa interessante para o São Paulo. Traz o Pintado, que ele é competente, não precisa discutir isso, mas sem o aval do treinador, para oferecer garra aos jogadores, como se o técnico não tivesse essa competência. Eles querem o quê do Pintado? Que ele resgate a fibra do jogador. Mas isso resolve o quê? Pois é, isso que eu tô Quem falando. é que diz que os caras não têm fibra? Por exemplo, o Lugano. O Lugano, ele era de um time que jogava muita bola e era um outro tempo onde todo mundo jogava muito bem e ele fazia parte de um momento, era um jogador de mais vibração, porque ele não tem uma técnica apurada e adiantou alguma coisa. Pois é. O Pintado da mesma forma, um jogador de pouca técnica e ele fazia uma coisa a mais. Ele vai fazer o quê? Ele vai bater nos jogadores? São todos profissionais, são todos pais de família. O que ele vai fazer? Bater nos Isso caras? mostra a gestão equivocada do São Paulo. O Pintado estava outro dia no Guarani, como treinador. O que aconteceu com o Guarani? Não estou discutindo a capacidade. É um cara bacana, um cara que a gente gosta muito, como eu gosto muito do Lugano. Mas eles contrataram o Pintado para quê? Para ele bater nos jogadores? É essa a ideia? E que cria um mal-estar com o treinador, afinal de contas, eu queria saber qual é o projeto para o Pintado. O que eles querem do Pintado? A gente convidou o Pintado para o Mesa Redonda, a direção de São Paulo diz que, por hora, não quer que ele dê entrevista para ninguém, eles querem esperar, que a gente respeita, claro. Mas... E ele teve um pouquinho antes, né, na verdade. Ele veio como técnico do Guarani, a gente gostaria muito de saber o que se pretende. E torcendo muito, eu gosto muito do Pintado, eu gosto muito do Lugano, mas eu gostaria de entender o que se pretende. A torcida precisa saber o que é que o São Paulo quer da vida. E aí você vê como é incompetente a direção de São Paulo, até nesse sentido. Porque se contrata um cara, é o momento dele falar para explicar justamente qual é o projeto. Eu queria entender, porque realmente se é só para... Não adianta, ele não vai chegar no jogo. Até porque o perfil do Pintado não é esse. Ele vai bater nos outros companheiros? Não vai, não é isso. Não é esse o perfil dele. O Pintado é um cara de fibra, um cara inteligente, um profissional. Não tem essa coisa de... não é isso, não é assim que vai funcionar. No Santos, o destaque foi o meio-campista Ronaldo Mendes, que entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo e aos 42 fez o gol que garantiu a vitória do Peixe por 2-1 diante do Audax. Veja os gols com a narração do Vinícius Rodrigues.
E aí vai tentar reposição direto aqui com o Wellington. Linda reposição do goleiro Sidão. Wellington. O camisa número 11 encara o Vitor Ferraz. Na área vai chegando os atacantes do Audax. Que jogada e que golaço! Tá lá! Gol do Audax! Que golaço de Wellington! Bola no fundo com o Ricardo Oliveira. Fez o giro, vai passar no meio. Cittadini chutou. Tá lá! Gol do Santos! E é do garoto Léo Cittadini, camisa número 27. Ronaldo Mendes. No fundo pro Vitor Ferraz, o David Braz tá na área, Vitor pra trás, a bola tá viva, chute! Tá lá! Gol do Santos! Ronaldo Mendes, ele entrou no jogo, camisa 23, e agora o Santos de Ronaldo Mendes tem 2 aqui na Vila. O Audax tem 1. Uma partida muito bem jogada, duas equipes que propuseram o jogo a todo momento. Muito complicado o primeiro tempo, nosso primeiro tempo, o Audax prevaleceu. Houve uma correção no segundo tempo, tivemos uma postura já um pouco mais agressiva, uma marcação mais dentro do campo adversário, um encaixe um pouco maior das movimentações que aconteciam. Nós estaremos enfrentando o adversário que fez a terceira melhor campanha, que até 2 ou 3 rodadas atrás vinham fazendo uma campanha muito semelhante à campanha do Santos. Um adversário difícil de se jogar, não perdeu para nenhum dos times considerados grandes. E eu não tenho dúvidas que teremos aí 4 confrontos muito difíceis. As 4 equipes, teoricamente, né, grandes aí, terão que ter muito equilíbrio e muita tranquilidade se quiserem passar. Mais 6 jogos completaram a última rodada da primeira fase do Paulistão. Apenas um jogo terminou em 0-0. Foi no confronto entre Linense e Ferroviária em Lins. Com esse resultado, as duas equipes continuam na primeira divisão. No estádio Santa Cruz, o Botafogo recebeu o Capivariano, venceu por 2-0 e também se manteve na elite. Água Santa, Mojimirim, 15 de Piracicaba, Oeste, Capivariano e Rio Claro foram rebaixados e vão disputar a Série A2 do ano que vem. Veja os gols das partidas do fim de semana. A Ponte Preta venceu o rebaixado Rio Claro fora de casa por 1-0 e terminou o Paulistão em terceiro lugar no Grupo B. Felipe Azevedo fez o gol da partida. O São Bernardo garantiu a vaga entre os 8 melhores após derrotar o Água Santa por 1-0, gol de Canhete. O time de Diadema voltou para a segunda divisão do Paulista. Na manhã dessa segunda-feira, uma reunião entre os clubes classificados para as quartas de final definiu o futuro do Paulistão. A reportagem é do Felipe Esboril. Na manhã desta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol reuniu as 8 equipes classificadas para as quartas de final do Campeonato Paulista e definiu as datas e horários dos jogos desta fase do torneio. Começamos com o único jogo do sábado. O Santos, às 6h30, recebe a equipe do São Bento na Vila Belmiro. No domingo, 2 partidas. Corinthians e Red Bull, na Arena Corinthians, às 4 da tarde. O Grêmio Osasco Audax recebe em Osasco o São Paulo, às 6h30 da tarde, também no domingo. Segunda-feira, o Palmeiras recebe em sua arena, no Allianz Parque, às 9 da noite, o São Bernardo. Na opinião do presidente Paulo Nobre, esta data ficou até que boa para o Palmeiras, que entra em campo na quinta-feira em partida decisiva pela Libertadores contra o River Plate do Uruguai. Era alternativa, dado a manifestação de domingo, dado o Palmeiras jogar numa quinta-feira à noite. Então, acho que é o horário que a federação encontrou. Para o Palmeiras está tudo bem. É legal, sábado em casa. Para jogar em casa, nós trabalhamos esses 70 dias para jogar primeiro em casa. E conseguimos. Então agora vamos jogar em casa no sábado. Sábado é um bom dia. Sábado às 6h30 da tarde é uma hora que já deu para ir para a praia, já deu para almoçar bem com a família.
E aí depois do jogo, vamos comer pizza e vamos para casa descansar o domingo. Não ainda nesta fase de quartas de final, mas nas semifinais poderemos ter torcida única em clássicos regionais, o que não agrada presidentes de clubes e também o mandatário da Federação Paulista. A Federação já se posicionou, soltou uma nota e fez um ofício ao Ministério Público solicitando que reveja essa posição. Os torcedores brigam na rua. Se ele não pode entrar no estádio, vai ter mais torcedores brigando na rua agora. Ah, gente, vamos pensar um pouquinho, O problema está na segurança pública, o problema está nos deslocamentos públicos, nos transportes públicos, né, onde eles marcam os seus devidos encontros, né, e aí realmente nós enxergamos o maior problema. O presidente da Federação Paulista de Futebol, quando foi questionado sobre a situação atual do mandatário da CBF, Marco Polo Del Nero, que está afastado do cargo, não quis entrar em polêmica. No momento, a Federação e clubes de São Paulo estão cuidando do Campeonato Paulista, Campeonato Regional. É esse o nosso objetivo e o nosso foco. O senhor não tem nenhuma ligação mais com o Marco Polo Del Nero, então? Não tem, sim. Tem sim, ele é presidente da CBF, é licenciado. Não tenho nenhum rompimento hoje com o Coronel Nunes, porque é o presidente da CBF em exercício. Bom, gostei muito dos horários. Parece que a segurança de São Paulo, segundo o BPShock, vai tentar ou vai questionar ainda a história dos jogos de domingo, por causa das manifestações do impeachment. Se não tiver jeito, talvez ainda se mexa nos jogos do domingo. Tem que ver, é um momento complicado, mas a princípio, como está bem legal. Eu gosto do jogo de segunda-feira, acho que é bacana, foi uma solução legal. Nada contra o jogo 9 horas no campo do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar na quinta, é justo que ele jogue na segunda-feira à noite. Claro. É legal, sábado à tarde, o jogo 6h30 da noite. O jogo em Osasco é justíssimo. Sim. O São Paulo tentou fazer um acordo, mas foi uma tentativa. Ligou lá para o Vampeta, tentou fazer o jogo em Osasco. O Audax não aceitou, a federação manteve o mando. Ok, legítima tentativa do São Paulo, legítima a manutenção para o Osasco, bacana a federação não ter obrigado o Osasco a sair de lá, legal, tudo certinho. E acho que tem que ter torcida única sim, porque não é a torcida adversária que vai, são os cafajestes, os bandidos uniformizados, o que mostra que os clubes continuam querendo proteger os marginais uniformizados. Eles estão querendo torcida dupla, não é torcida, não é gente do bem que vai, é bandido que vai. Então aí fica mais uma vez claro que os clubes estão querendo proteger os marginais. Quem vai é bandido, não é a família que vai, não. Torcida única é perfeito. Você sabe que eu até acho que essa decisão é inócua, não resolve. Mas eu me lembro que quando foi anunciado, era um acordo entre Federação Paulista, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e Federação Paulista, as três instituições. E aí vem a Federação Paulista falar agora que quer voltar atrás e de rever a posição. Estranho isso, hein? Muito, muito estranho. Acho que os bandidos andaram pressionando. De qualquer forma, não tem que manter. Porque eles estão protegendo. Para que levar bandido? Vai 2.000 bandidos? Não, senhor. É a torcida única porque é a falência da segurança pública. Mas está falida mesmo. Então, quer que se admita. A rede balançou nos estaduais do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Destaque para o tricordiano que goleou o Atlético Mineiro em plena Arena Independência. Pelo Gauchão, o Internacional confirmou presença na semifinal do campeonato ao vencer o São Paulo de Rio Grande por 3-0. Paulão, Ailon e Vitinho garantiram a vaga ao Colorado. Na fase seguinte, o adversário será o São José, que venceu o Hamburgo por 1-0. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visitou o Boa Esporte e terminou a primeira fase de forma invicta. Em 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. O bom resultado de ontem fez com que a equipe chegasse aos 29 pontos, 9 a mais que o vice-líder Atlético. Douglas Coutinho foi o destaque, marcando 2 gols. A derrota por 3-2 rebaixou o Boa Esporte para a segunda divisão de Minas. Na semi, o Cruzeiro enfrenta o América. O Galo também garantiu vaga entre os 4 melhores, mas fechou a primeira fase do campeonato com uma derrota surpreendente para o tricordiano. 4-2 para o time do interior mineiro. Sorte do Atlético que a vaga já estava assegurada. Marcinho, Juninho Arcanjo, Marquinhos e Arnold fizeram os gols da vitória. Casares e Robinho marcaram para o Galo. Nas semifinais, o adversário será o URT.
No Rio de Janeiro, o Vasco venceu o Madureira por 1-0 e se garantiu na semifinal do campeonato. Nenê fez o gol da vitória. Mesmo placar de Botafogo e Bangu. Rodrigo Lindoso marcou aos 47 do segundo tempo e deu a classificação ao Fogão. Outro que já está na semi é o Fluminense, que derrotou o Volta Redonda fora de casa por 2-0. Magno Alves e Edson marcaram os gols. Faltando ainda uma rodada, o Flu é líder com 14 pontos. O único grande que não garantiu a classificação é o Flamengo. Mesmo com a vitória por 3-0 para cima do Boa Vista, o rubro-negro nem pode pensar em perder a última partida desta fase. O jogo será contra o Bangu fora de casa. Se for derrotado e o Volta Redonda vencer o Madureira, o Flamengo dá adeus ao campeonato. Vôlei. Nesse domingo, o Sada Cruzeiro fechou com chave de ouro uma temporada perfeita. Gente, depois de ter vencido o Campeonato Mineiro, a Copa Brasil, a Supercopa, o Sul-Americano e o Mundial, restava à equipe mineira a conquista da Superliga Masculina. No ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o Campinas, que disputava a primeira decisão do torneio, fez jogo duro e venceu o primeiro set, mas, liderado pelo cubano Leal, o Cruzeiro se recuperou e venceu as 3 parciais seguintes, conquistando o torneio que faltava na temporada e levantando o caneco da Superliga pela 4ª vez. Parabéns aos campeões. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. O nosso endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook, Gazeta Esportiva. E para rever os programas, acesse lá o nosso site na TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Nesse domingão, o programa Mesa Redonda recebeu 2 craques. Um deles esbanja talento numa das principais atrações de humor da televisão brasileira. O outro desfila bom futebol e comanda o meio-campo do Santos. O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e o santista Lucas Lima estiveram aqui nos nossos estúdios. O repórter Fernando Gavini acompanhou os bastidores dessa visita. Noite especial no Mesa Redonda. 2 talentos como convidados a participar do debate. Um jovem, 25 anos, no auge da carreira no futebol. O outro, mais veterano, esbanjando saúde aos 80 anos. Tudo bem que Carlos Alberto de Nóbrega chegou atrasado por conta de um lapso de memória, mas que ele tirou de letra, como sempre, com bom humor. Toca o telefone. Você não vem? Você já está chegando? Eu falei, como? Eu não vou sair. Não, aqui ainda... Todos os parabéns que você possa imaginar. Porque imagina você faltar no programa que você mais gosta, pô. Fica lá. Bem-vindo. Se Carlos Alberto é quase um habituê do Mesa, Lucas Lima participou pela primeira vez. Principal jogador em atividade no futebol brasileiro, o meia santista deixou clara a sua vontade de jogar no futebol europeu. E se surpreendeu com uma perguntinha feita sobre a vida particular. O fofoqueiro do Vampeta diz que você namora com a irmã do Neymar e o Neymar vai te levar para o Barcelona. Então, enfim, o que existe de verdade nisso tudo? O Vampeta fala muito, né? Ele fala. Mas fala toda hora, não fala? Fala no ar, fala fora do ar. Tá ligado. Um abraço, Vampeta. A moça é bonita, hein? Não, se namora, você tem bom gosto. Se namora, a moça é bonita. É, como eu falei. Ele tem bom gosto, mas ela não. Sou bonitinho, pra não verdade. Como que ele sabe isso aí? Eu sei lá, ele fala, não fala toda hora, Vanderlei? Eu sei lá, ele fica falando isso assim. Ele entrar no ar aí pra... Que o Neymar quer levar. Processa. Ele conversa muito com o Nelson Rubens. Porque aí seria legal pra ele. Você estaria no Barcelona. Primeiro que você joga muito. Então fofoqueiro. Ele não vai me levar pro Barcelona, levaria o jogador de Quero saber a fonte dele. E a família fica toda junto. Prova, né, Godoy? Quando fala tem que... tem que carimbar. Já Carlos Alberto anda bem desanimado com o São Paulo, seu time do coração. Falta de vontade, talvez eu esteja cometendo um erro, uma maldade, mas o que a gente sente é que os caras não querem jogar bola. Porque eu sou São Paulino da época de Zizinho. Eu acho que só você era nascido. Você está falando de meia, quando eu cheguei. Zizinho foi talvez o maior meia que o Brasil teve. Quando o São Paulo foi o mais completo jogador brasileiro de todos os tempos. Dito pelo Pelé e pelo Gerson. Então eu sou da época
que o São Paulo tinha craques, tinha vontade, tinha garra. Mas a melhor parte aconteceu fora do ar, longe dos holofotes, quando Lucas Lima e Carlos Alberto se conheceram de verdade e mostraram ser um fã do outro. Como é que é conhecer o cara assim? Pô, é uma honra, vou até postar uma foto que eu tirei com ele ali no Instagram, ver se dá uma bombada, mas tô muito feliz de conhecer ele, porque acompanho muito e dou muita risada com ele. Eu fico muito feliz com o carinho que o público tem por mim, essa garotada. Garoto, ele é mais novo que minhas netas, então para mim é garoto no bom sentido, que gosta da praça. É legal ver a praça que... Pô, ele se diverte, acho que mais do que eu que tô assistindo lá fora. Às vezes eu dou risada do jeito que ele tá rindo, com as piadas. Então, a minha risada se a piada é ruim, a tua risada já arranca o sorriso do telespectador. Pô, eu vejo, tipo, gosto muito do Paulinho Gogó e assisto muito a eles. Não vai, pelo amor de Deus, não vai. Então é uma coisa que, pô... Então olha aqui, a gente terça-feira vai gravar o programa, não dessa quinta, da outra. O Paulinho vai mexer com você. Pode falar, tá bom? Pode falar. Olha, foi um show de simpatia, tanto do Lucas Lima como do Carlos Alberto de Nóbrega. O Carlos Alberto de Nóbrega que é um amigão, né? O Carlos Alberto tem 80 anos e é gozado, é aquele irmão mais velho da gente. É um cara muito querido, a gente fala muito por telefone, um desabafa com o outro, é muito legal. E o Lucas Lima, pela primeira vez, eu tive contato com ele, mas é um menino muito legal. Gente boa demais, um cara bacana. Você viu aquele negócio, como é que ele sabe disso aí e tal, não sei o quê? Sabe, trocando confidências, depois a gente foi jantar. O Lucas Lima acabou no rindo, o pai dele não deixou, mas o Carlos Alberto foi jantar com a gente. Foi muito legal, foi uma mesa redonda delicioso. Obrigado pela audiência e obrigado aos dois pelos momentos agradáveis que a gente passou junto. O Lucas é sensacional. Há algum tempo o Silvestre teve algum problema que ele não pôde ir gravar e excepcionalmente eu fui fazer reportagem, acho que faz mais de um ano isso. E o Lucas é isso aí, é simples, querido, brinca, jovem. É o Lucas. Querido, sou apaixonada, um beijo. Voltamos a falar do São Paulo, que depois da derrota para o São Bento por 1-0, começa a semana pensando no duelo contra o River Plate, em jogo que deve definir o futuro da equipe na Libertadores da América. Fernando Gavini esteve no CCT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. Com um time misto, o São Paulo encerrou com derrota para o São Bento a participação na primeira fase do Campeonato Paulista. Na classificação geral, o Tricolor ficou em 9º lugar, a pior colocação em 26 anos numa primeira fase de estadual. Ontem a gente não teve o resultado que a gente foi a procurar, apesar de, obviamente, ter reservado muitos jogadores para o jogo de quarta. O resultado não foi o melhor, mas o time, mais uma vez, criou situações, dominou grande parte do jogo. Com a derrota de ontem, o São Paulo vai jogar contra o Audax nas quartas de final do Paulista, em Osasco. E como visitante, o Tricolor não venceu nenhum dos jogos que fez em 2016. Preocupa e nada melhor que um jogo decisivo para mudar essa sequência negativa, né? Mas antes das quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo terá pela frente um desafio ainda maior. Vai enfrentar o River Plate no Morumbi, precisando da vitória para se manter vivo na Copa Libertadores da América. O problema é que até agora, em 2016, o Tricolor não conseguiu vencer nenhum adversário da mesma grandeza do clube. O que a gente tem que fazer é demonstrar dentro do campo. Vai ser o único jeito de o torcedor ficar orgulhoso e feliz com o time que tem. Acho que não tem muito mistério. Depois, se você quiser, eu falo coisas bonitas, né, para você colocar no seu programa de televisão e depois fazer disso um bate-papo, mas essa é a realidade. Para Lugano, será um jogo mais do que especial. Além de decisivo, será o primeiro dele no Morumbi em seu retorno ao clube. Estou louco para que chegue quarta-feira e voltar a ver um Morumbi com 60.000 pessoas, um jogo de Libertadores, devido a muerte em termos deportivos. Acho que
Eu voltei a São Paulo para isso, né? Para viver essas noites de Libertadores, de adrenalina, de estádio lotado. Acho que eu, quanto todos, querem jogar este jogo porque é grande, porque é decisivo, porque tem pressão e a gente, o jogador é animal competitivo, né? Que quanto mais difícil, mais pressão, mais gosta. Por lo menos na maioria. E o Palmeiras também vive uma sequência aí de jogos decisivos e já se reapresentou hoje para iniciar a preparação para o confronto com o River Plate do Uruguai pela Libertadores. Alexandre Silvestre acompanhou. O departamento médico do Palmeiras deu uma bela esvaziada nesta segunda-feira. Até o Cleiton Xavier pode pintar na próxima partida como opção. Zé Roberto, Arouca e Dracena seguem fazendo reforço muscular, agora no gramado. Cristaldo, Dudu aceleram o intensivão físico para que Cuca tenha boas alternativas tanto na segunda, quartas de final do Campeonato Paulista contra o São Bernardo, como e principalmente na quinta, Allianz Parque, na luta por sobrevivência na Libertadores. Dudu, recuperando-se de lesão na coxa, deve ser a boa nova. Pelos arranques, é o que parece. Já Gabriel Jesus está fora dos planos, foi expulso e cumpre suspensão automática. Classificação complicada, mas a conta é simples para o Palmeiras avançar às oitavas da Libertadores. Tem de vencer o River Plate do Uruguai em casa e torcer para o Rosário Central perder em Montevidéu para o Nacional. Além disso, o Palmeiras necessita tirar uma diferença de saldo de gols, que neste momento é de 3, favorável à equipe argentina. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Você acredita que os 4 grandes vão avançar para as semifinais do Campeonato Paulista? Não! 79%. Gazeta Esportiva de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6 da tarde. O Celso. No Jornal da Gazeta daqui a pouquinho.